Olá, meu nome é Vinícius, eu sou biomédico. Atualmente faço doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o Novembro Azul. Vocês já ouviram falar nessa campanha do Novembro Azul? Sabem por que ela existe? Bom, a campanha do Novembro Azul é uma campanha em todo o mês de novembro para conscientizar sobre o câncer de próstata, que é o tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil e no mundo, excluindo o câncer de pele não melanoma, com mais de 71 mil novos casos todo ano, segundo as estimativas do INCA. Como fatores de risco para o câncer de próstata, nós temos a idade, sendo a maior incidência do câncer de próstata em homens acima de 65 anos, a etnia negra, com homens negros apresentando maior risco de desenvolver a doença e com uma maior chance desse diagnóstico ser em estadiamentos mais avançados. Além disso, nós temos um histórico familiar bastante importante, ou seja, aqueles indivíduos que têm diversos parentes que já tiveram câncer de próstata ou parentes que tiveram um diagnóstico em uma idade mais jovem têm um maior risco de desenvolver essa doença. Bom, como vimos, há um papel importante da genética nesses casos, tá? Essas alterações, elas podem causar, seja um grande aumento do risco de câncer de próstata ou um leve aumento do risco para o câncer de próstata. As alterações genéticas em genes de predisposição ao câncer, como BRCA1, BRCA2 e ATM, elas são mais raras, apresentam em menos de 1% da população, mas os portadores dessas alterações têm um grande aumento do risco de desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida. Mas essas alterações, elas explicam apenas uma parcela de todos os casos de câncer de próstata. Aqui eu trouxe uma imagem de uma publicação de 2021, tá? Onde a gente tem, na linha de baixo, no eixo X, indo de alterações raras, incomuns, até alterações comuns à população, ou seja, que apresentam em mais de 5 a 40% da população, e no eixo Y, essa reta que vai de baixo para cima, um efeito no risco para o câncer de próstata de baixo, intermediário a alto. Então, aquelas alterações que elas são raras na população, elas têm maior efeito, maior risco desses portadores terem câncer de próstata, enquanto aquelas alterações que são mais comuns na população, geralmente têm um risco menor. Essas alterações que são bastante comuns e causam um leve aumento do risco para o câncer, nós chamamos ela de polimorfismos genéticos. Esses polimorfismos eles estão presentes em 5 ou até a mais de 40% das pessoas no mundo todo. Esses polimorfismos genéticos eles variam entre pessoas de diferentes raças, ou seja, eles podem ter um risco maior para uma certa etnia do que em outra. Uma pessoa que é portadora de inúmeros desses polimorfismos, elas podem ter até 3 vezes mais risco de ter câncer de próstata comparado à média da população. Quando a gente analisa esse conjunto de inúmeros polimorfismos, essa somatória chamamos de score de risco poligênico. Mas existe rastreamento para o câncer de próstata? O rastreamento nada mais é que um exame realizado em pessoas sem sintomas para detectar o câncer mais cedo. Vocês provavelmente já devem ter ouvido em falar no PSA. O PSA quer dizer antígeno prostático específico. É um exame de sangue que mede uma proteína produzida especificamente pela próstata e que quando o PSA ele está elevado, ele pode indicar doenças benignas, como hiperplasia prostática benigna, ou doenças malignas, seja um câncer de crescimento lento ou um câncer agressivo. Para indivíduos do sexo masculino que não têm nenhum fator de risco, o INCA recomenda que esses indivíduos discutam com seus médicos, com seus urologistas, os riscos e benefícios antes de decidir sobre o rastreamento. Então, é uma decisão compartilhada entre indivíduo e médico. Já aquelas pessoas com alto risco, o que são essas pessoas com alto risco? Indivíduos portadores de alterações genéticas que conferem alto risco, daqueles genes que eu falei, ou indivíduos com inúmeros casos de câncer de próstata na família. Nesses casos, recomenda-se que esses indivíduos procurem atendimento médico para realizar o rastreamento com o PSA anual e, caso esse PSA esteja alterado, o toque retal.
No ICESP, nós temos um projeto pioneiro, nomeado a calibração de score de risco poligênico para câncer de próstata na população brasileira. Esse estudo ele contará com mais de 1.000 homens com câncer de próstata e 1.000 homens sem a doença, incluídos no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e na Universidade Federal da Bahia. Esses indivíduos eles farão exames genéticos, seja o sequenciamento completo do genoma ou a genotipagem pelo array. O objetivo principal desse estudo é calibrar um score de risco poligênico específico para a população brasileira, para identificar aqueles indivíduos com alto risco de câncer de próstata que se beneficiarão de um rastreamento individualizado. É um estudo em andamento aqui no ICESP. Até o momento, mais de 500 pacientes com câncer de próstata já fizeram o sequenciamento do genoma completo e mais de 200 participantes sem câncer também fizeram o sequenciamento do genoma completo. Os pacientes incluídos nesse estudo, a gente vê que a idade média deles está em 65 anos e a etnia cor autodeclarada é muito parecida com a etnia cor autodeclarada que vimos no censo de 2022 pelo IBGE, com a maioria da população se identificando como pretas ou pardas. Por já termos realizado o sequenciamento do genoma completo nesses indivíduos, conseguimos ver a ancestralidade genética deles e vimos que há uma miscigenação na nossa população. Indicado aqui na imagem com a cor azul, a gente vê a ancestralidade europeia, em vermelho, a ancestralidade genética africana, em verde, ameríndia, em amarelo, asiático e em laranja, do Oriente Médio. E a gente vê que a maioria dos participantes eles têm uma composição europeia bastante grande, mas também tem diversas outras ancestralidades genéticas. Por já termos realizado o sequenciamento do genoma completo, vemos que 3,6% dos pacientes com câncer de próstata possuem alguma alteração patogênica em algum gene de risco, que estão indicados aqui à direita. Então, nós temos participantes que têm alteração em BRCA2, BRCA1, PRIP1, MLH1, POB2, PMS2, ATM, MSH2, MSH6 e TP53. Estamos ainda realizando a calibração do score de risco poligênico, mas a gente viu que os scores de risco poligênico vindos de publicações que utilizaram populações multiétnicas, eles performam melhor na nossa população brasileira. Então, são dados preliminares e esse estudo ainda está acontecendo. Curtiu o nosso estudo? Então, para finalizar, gostaria de agradecer ao Laboratório de Oncogenômica, ao Biobanco do ICESP, à disciplina de Urologia da FMUSP e à DASA pela colaboração, ao apoio financeiro da DASA, CNPq e CAPES e a vocês pela atenção. Muito obrigado.